Agora o som deve estar funcionando. Então, voltando para a apresentação, materiais diferentes, como cálcio e iodo, eles, apesar de ter o mesmo valor de atenuação, quando submetidos a um único feixe de radiação, eles interagem de maneira diferente quando expostos a diferentes níveis de energia, independente da sua densidade. E os tecidos moles, eles têm essa pequena variação nos seus valores de atenuação, com níveis diferentes de energia, não variam. Em relação à tecnologia, né, da dupla energia, ela surgiu para obter a atenuação do material quando submetido a dois níveis diferentes de energia. Então, como é realizado? Primeiro acontecem as manipulações de pós-processamento. Só um minuto. Desculpa. As imagens, elas são criadas, a primeira fase é imagens mistas, que elas equivalem a tomo convencional. Então, é criada uma combinação do conjunto de dados de alta energia e de baixa energia, que é representado por essa primeira imagem. E depois, essa aqui é de alta energia e essa é de baixa energia. E depois, imagens de materiais específicos são retiradas dessa imagem inicial, no pós-processamento. Então, essa daqui é uma imagem que simula sem contraste, né, sem o iodo, e essa daqui apenas com o iodo. E essa daqui é uma sobreposição de iodo. Então, onde tem iodo, se torna laranja, né? Eles conseguem colorir com laranja. E a terceira parte, que é imagens monoenergéticas virtuais, que elas simulam uma imagem como ela seria obtida se o tomógrafo fosse capaz de emitir um único verdadeiro feixe monoenergético de raio-x, expresso em kV. Então, eles podem simular de baixa energia, que melhora o contraste e o ruído, por exemplo, e uma imagem de alta energia, que vai melhorar o sinal ruído. Então, a gente vai começar aqui com uns exemplos. O sistema gastrointestinal, com o intestino, né? A avaliação das imagens do intestino, elas baseiam-se principalmente nos princípios de presença e ausência de realce parietal, que podem ser avaliados com as técnicas de pós-processamento de quantificação de iodo. Então, aqui, a gente tem uma paciente com Crohn, com uma dor abdominal no quadrante inferior direito, e essa primeira imagem mista, ela demonstra o espessamento da parede, envolvendo o ilho terminal, o colo ascendente e o apêndice. Essa imagem virtual, a baixa energia, né, com baixa energia, ela realça mais esse espessamento, fica mais evidente e tem uma maior captação, né, nas imagens de sobreposição de iodo. Na apendicite também pode ser utilizado, né? Então, a quantificação de iodo ela também pode ajudar tanto o diagnóstico quanto a avaliação de complicações da apendicite. Então, essa daqui é uma paciente de 75 anos, com dor no quadrante inferior direito. Nessa imagem mista mostra o apêndice aumentado, com alterações inflamatórias adjacentes, porém, nas imagens de sobreposição de iodo, mostra aqui na ponta da seta, uma área focal de captação diminuída do iodo, nessa parede medial aqui do apêndice, que na imagem monoenergética virtual, né, a imagem virtual de baixa energia, mostra que essa falha também mostrando que pode ser uma suspeita de isquemia. No carcinoma coloretal, ele também pode ser avaliado, auxilia o diagnóstico quando tem quadros agudos de obstrução, né, e o carcinoma ele pode ser um dos motivos, e o mapa de sobreposição de iodo ele pode ajudar nesse diagnóstico. Então, aqui é um paciente de 55 anos, com uma intussuscepção ileocólica secundária a um linfoma difuso de grandes células B. Então, na imagem mista, aparece essa intussuscepção com essa massa suspeita e esse espessamento da mucosa do ilho distal.
que na sobreposição de iodo a gente consegue ver que tem um contraste e um realce da mucosa compatível com uma lesão suspeita mesmo, sólida, né, maligna. Então, ainda em condições isquêmicas e hemorrágicas do intestino, o uso da imagem monoenergética virtual de baixa energia, ela demonstra com maior sensibilidade detectar a isquemia do intestino delgado, principalmente, né? E o mapeamento de iodo, ele também ajuda e ele aumenta a visibilidade da ausência do realce. Aí os autores deram esse exemplo aqui, mas nesse caso não tem uma isquemia. É um homem de 38 anos com uma ressecção intestinal prévia por doença de Crohn, apresentando essa obstrução em alça fechada, mostrando aqui na imagem mista que tem essa dilatação em C, né, um achado compatível com uma obstrução em alça fechada, na imagem de baixo sinal, né, na imagem virtual de baixo sinal, e na sobreposição de iodo, mostra que tem esse realce da mucosa, e eles indicam que se tivesse uma falha nesse realce, né, poderia sugerir isquemia, mas que não é o caso desse paciente, mas que poderia evoluir para isso, por ser um quadro clínico grave. Nesse outro caso, a isquemia intestinal avançada, ela pode estar associada à hemorragia da submucosa. Então, as imagens virtuais sem contraste e o mapa de sobreposição de iodo, elas também podem ser úteis. Então, aqui é um caso de isquemia do intestino delgado secundária ao encarceramento de uma hernia interna numa mulher de 71 anos, com dor intensa do lado direito. Então, tem a imagem mista, mostrando a obstrução do intestino delgado, no flanco direito, e a imagem de sobreposição de iodo e a imagem virtual sem contraste, que retira a parte de contraste, mostrando. Aqui na sobreposição, mostra a ausência de captação de iodo. E na imagem que retira o contraste, mostra que permanece a hiperatenuação, demonstrando que é uma hemorragia, né, na parede intestinal. Ainda dentro das condições isquêmicas e hemorrágicas do intestino, as imagens virtuais sem contrastes, elas são úteis, né, para confirmar a presença do conteúdo hemático, tanto intramural quanto intraluminal. Então, esse aqui é um outro exemplo, um paciente com um hematoma duodenal de 17 anos com uma dor epigástrica. Então, a imagem mista com contraste, ela mostra uma massa heterogênea, aqui na seta, na região pancreato duodenal. A imagem virtual sem contraste de baixa energia, ela mostra que essa atenuação da massa, ela permanece semelhante. E no mapa de sobreposição de iodo, mostra que não tem o realce, não tem a captação interna, culminando realmente no diagnóstico de hematoma duodenal. Ainda dentro das condições isquêmicas hemorrágicas, mais um exemplo, uma imagem específica de iodo, ela também pode auxiliar na visibilidade de pequenas áreas de extravasamento do meio ativo do contraste, tanto para a parede quanto para o lúmen, e pode diferenciar de conteúdo dentro da alça. Então, essa paciente tem uma hemorragia do trato gastrointestinal inferior, secundária a uma colite. É uma paciente de 87 anos, com dor no quadrante inferior esquerdo, com peritonite e sangramento retal. Então, nessa imagem mista, com contraste, mostra essa área de hiperatenuação, aqui na seta, dentro do cólon sigmoide proximal, e nessa imagem virtual sem contraste, né, retira então a parte de contraste, mostra que a área de hiperatenuação desaparece, mostrando que tinha realmente um conteúdo endoluminal de contraste, demonstrando uma hemorragia ativa que estava indo para dentro do lúmen. Em relação às vias biliares, a maioria dos cálculos biliares eles são isoatenuantes à bile, e, portanto, não são representados na tomo convencional com tanta facilidade. Aí as técnicas de decomposição de matérias, elas fornecem excelentes valores de sensibilidade e especificidade, né, valores bem altos. Então, aqui é uma paciente com 47 anos, com dor no quadrante superior direito, mostrando que na imagem mista com contraste, mostra que nenhum cálculo é tão facilmente visualizado assim na vesícula, né? E aí as imagens virtuais de baixa energia e de alta energia e com aplicação de cálculos biliares demonstra
mais facilmente, né, o cálculo. Aqui é um outro exemplo de uma coledocolitíase e uma colelitíase, né? A paciente, nas imagens mistas com contraste, demonstra essa densificação, processo inflamatório, mas não demonstra, demonstra também a dilatação das vias biliares, mas não demonstra o fator obstrutivo. E aqui nas imagens com análise de cálculos, dá para ver diretamente os cálculos. Aqui uma outra imagem de uma colicistite isquêmica de um paciente de 91 anos com dor no quadrante superior direito, mostrando que a imagem mista, ela demonstra aqui a ausência de realce da parede, já mostrando essa interrupção da mucosa, e na imagem de sobreposição de iodo, isso fica mais evidente, e também o processo inflamatório gerado aqui no fígado, que na imagem mista, que é semelhante a tomo convencional, não é demonstrado com tanta facilidade. Aqui é um outro caso, esse é um ilho biliar de um paciente de 70 anos, também mostrando que nas imagens com a aplicação de cálculos biliares, né, já dá para ver bem o cálculo aqui dentro do ilho, e na imagem de baixa energia, demonstra essa fístula colicisto-duodenal, né? Só mais um exemplo dessa aplicação de cálculo. No pâncreas, a tomo de dupla energia, ela ajuda a avaliar as complicações da pancreatite aguda, como isquemia, necrose, formação de pseudocistos e complicações vasculares, como a trombose e pseudoaneurisma. Então, essa aqui é uma paciente de 58 anos com uma história de pancreatite aguda 2 semanas atrás. Essa primeira imagem mista, ela mostra com contraste, né? Aqui no asterisco, ela mostra essa área de hiperatenuação na cabeça e também aqui nessa seta menor na cauda, né? Esse foco de hiperatenuação. E aqui a gente tem um foco de hipoatenuação, né? Isso nessa imagem semelhante a uma tomo convencional, né? Que é uma imagem mista. Nessa imagem virtual sem contraste, né? Então retira-se o contraste e permanece essa hiperatenuação na cabeça, demonstrando que é um conteúdo hemático, né? E aqui na cauda, essa área, ela desaparece. E na sobreposição de iodo, a gente vê que essa imagem, ela volta a ser captada, demonstrando que é um parênquima normal. E aqui é uma área de hemorragia, e aquela área focal com hipoatenuante e com baixo sinal na imagem de baixa energia, ela mostra ser um foco de necrose na sobreposição de iodo. No sistema geniturinário, também a tomo de dupla energia, ela mostra ser eficaz na precisão na diferenciação de um cálculo de ácido úrico de um cálculo que não seja de ácido úrico, com uma acurácia diagnóstica bem alta de 90% a 100%. Então, aqui é um paciente de 49 anos com dor no flanco esquerdo. Aqui é uma imagem obtida com a aplicação de cálculo, né, do material específico urolitíase, mostrando esses dois cálculos, no ureter distal e no polo inferior do rim esquerdo. O que é confirmado com essa tabela que mostra os valores padrões de cálculos de ácido úrico e outros cálculos que não são de ácido úrico. Então, colocando nessa tabela os valores no pós-processamento, consegue-se identificar que é um cálculo de ácido úrico. Ainda dentro da urolitíase, né, do sistema geniturinário, o mapa de sobreposição de iodo, ele também aumenta a visibilidade e o realce e a captação de iodo nos casos de processos inflamatórios, né, que envolvem o trato geniturinário. Então, aqui é um paciente com uma prostatite, né, um paciente de 35 anos com dor pélvica e disúria, mostrando na imagem mista com contraste e na imagem de sobreposição de iodo esse realce difuso, tanto da próstata quanto das vesículas seminais, já sugerindo um processo inflamatório infeccioso. E nas imagens mistas com contraste e
sobreposição de iodo mostra que tem uma área focal de menor captação, demonstrando ser um abscesso em formação, que foi confirmado por um ultrassom posteriormente. Em caso de hemorragia aguda, as imagens virtuais sem contraste, elas também podem ser usadas para confirmar a natureza desse conteúdo hemático, tanto dentro do sistema coletor ou na cavidade abdominal. Então, essa aqui é uma imagem de uma mulher de 28 anos que apresentava episódio de dor pélvica esquerda, súbita, e na imagem mista, com contraste, a gente vê essa massa anexial com hiperatenuante e o conteúdo líquido também mais hiperatenuante. Na imagem virtual sem contraste, na sobreposição de iodo, a gente vê que não tem, na imagem sem contraste, vê que continua sendo hiperatenuante e não tem captação de iodo, mostrando ser um conteúdo, confirmando, né, ser um conteúdo hemático. Era um cisto ovariano hemorrágico roto. E aqui dentro do espectro de processo neoplásico, na literatura eles informam que a análise de tomo por dupla energia das massas renais, ela mostrou-se sensível, específica e com uma alta acurácia ao diferenciar massas renais com realce e sem realce, ao usar a análise de pós-processamento específica de iodo, tanto de forma subjetiva quanto medindo a concentração de iodo na lesão. Aqui é um paciente de 69 anos, com dor no flanco esquerdo e hematúria, que mostrava na imagem mista, com contraste, essa acentuada hidronefrose à esquerda, com grande quantidade de líquido perirenal, e essa massa endoluminal na pelve do rim esquerdo, que na imagem axial sem contraste mostrava que tinha uma atenuação de 29,7 unidades Hounsfield, e no mapa de sobreposição mostrava que tinha uma captação interna do iodo e um aumento do ROI também, sugerindo ser uma lesão sólida, uma lesão neoplásica. E era um carcinoma urotelial. Aqui é uma outra imagem para ajudar, que diferencia um cisto hemático, né, de um cisto de uma massa sólida, né, um paciente de 50 anos com uma doença hepática e renal policística. Então, essa imagem A de dupla energia mista, né, semelhante a tomo, mostra múltiplos cistos no rim e aqui no fígado, e essa imagem hiperatenuante na seta. A imagem virtual sem contraste e a de sobreposição de iodo, elas mostram que a imagem continua hiperatenuante, demonstrando ser apenas um parênquima e não, um cisto proteico ou hemorrágico, né? E não uma lesão sólida, porque ela não tem a captação do iodo e ela não tem esse realce. Dentro da imagem vascular, usando a técnica de pós-processamento, imagens virtuais sem cálcio ou sem contraste, eles podem auxiliar no diagnóstico de hematoma intramural ou de trombose vascular aguda. Então, é um paciente de 71 anos que apresentou um episódio de dor abdominal aguda, irradiando para as costas, que tinha começado há 2 dias. A imagem a imagem mista com contraste, né, semelhante a tomo, mostra esse crescente hipotenuante na face anterolateral direita da aorta abdominal infrarrenal, e nessa imagem virtual sem contraste mostra que esse crescente ele é levemente hiperatenuante em relação ao conteúdo da aorta, e que no mapa de sobreposição de iodo não tem um realce. E, nas imagens que apenas fica o iodo, essa imagem também fica sem densidade, né, com a densidade baixa, demonstrando ser um hematoma intramural. Aqui um outro exemplo, né, de aplicação nas imagens vasculares. É um trombo mural, né, e um trombo tumoral, um paciente de 68 anos com cirrose relacionado ao vírus C, que se apresentou com uma distensão abdominal e edema nas pernas. Então, essa é uma imagem mista com contraste, mostrando que a veia cava inferior está expandida por uma lesão sólida suspeita, e no mapa de sobreposição de iodo, mostrando que tem uma captação de iodo, né,
por volta de 37,5 unidades de Hounsfield, favorecendo o diagnóstico de um trombo tumoral ao invés de um trombo hemático. Que uma outra aplicação na imagem vascular é que as imagens virtuais de baixo nível de energia, elas podem ser úteis para reduzir a quantidade de meio de contraste também utilizado, preservando a acurácia do diagnóstico de endolique. Então, aqui é um paciente de 81 anos, com dor abdominal persistente, após a embolização recente de um endolique tipo 2, que ocorreu após a colocação de um enxerto aortoilíaco endovascular. Então, aqui na primeira imagem, mista, né, com contraste, mostra que o conteúdo do saco aneurismático é moderadamente hiperatenuante, e que na imagem virtual sem contraste, mostra que o conteúdo ele permanece hiperatenuante, demonstrando ser, principalmente, né, hiperatenuante, demonstrando ser um hematoma recente, e na imagem de sobreposição de iodo mostra essa área sutil, apontada pela seta, de extravasamento intravenoso do meio de contraste, na face posterior esquerda do saco aneurismático, ajudando a confirmar ser um endolique residual do tipo 2. Aí na imagem vascular, eles referem que a reconstrução com baixa energia, ela também pode ser utilizada para salvar um estudo com pouco contraste, secundário a algum erro de administração, fisiologia do paciente ou tempo de injeção, evitando a necessidade de repetir um exame. E também pode ser usada para diminuir a taxa e o volume de meio de contraste injetado no paciente devido às imagens virtuais que são adquiridas. E uma outra função, né, uma outra atribuição da tomo de dupla energia é a redução de artefato. Então, as imagens virtuais de alta energia, elas reduzem os artefatos causados por próteses metálicas, porém, diminuem a resolução de contraste entre os planos, né, e fica prejudicada a avaliação da imagem. Então, o nível de voltagem de quiloelétron que os estudos demonstram que superam os artefatos metálicos sem comprometer a imagem, a qualidade da imagem, é por volta de 110 a 140 kV. Então, aqui, só para demonstrar, é uma mulher de 20 anos, com um material metálico de fixação na coluna vertebral, e aqui são imagens de 40 kV, 70 kV, 130, que é semelhante a tomo convencional, e de 190. Então, aumentando o nível de energia, diminui os artefatos, porém, também diminui a resolução de contraste das partes moles. Então, concluindo, a tomo de dupla energia, ela representa um grande avanço recente na tecnologia da tomo, e foi demonstrado muitas aplicações clínicas nesse estudo que representam um valor agregado na imagem do abdômen agudo não traumático, que eles referem neste estudo principalmente, como avaliação de alterações inflamatórias, isquêmicas, condições hemorrágicas, sangramento ativo, a identificação de cálculos biliares isoatenuantes à bile e a caracterização de cálculos renais, bem como a redução de artefatos. E eles referem que a tomo de dupla energia ainda está evoluindo e que muitas pesquisas devem ser feitas ainda para entender toda a extensão do seu potencial. Obrigada. Se a Fernanda quiser contribuir com a parte de física, eu agradeço, que é muito difícil. Então, Fernanda, por favor, pode nos ajudar. Parabéns aí pela apresentação. Assim, super explorativo. As aplicações de dupla energia hoje elas são uma realidade no Brasil. Acho que já tem também depois instituições que estão desenvolvendo essas aplicações. Acho que foi aproveitando aí o que você explorou dentro dessas informações. Um detalhe, eu acredito que quando a gente fala de qual é a voltagem que a gente vai ter lá no final da sua apresentação, voltagem a gente expressa em quilovolt, né, para a topografia. Quando a gente fala de energia, aí a gente vai para Kelvin, vai para quiloelectronvolt. Tá? Só um detalhezinho aí que eu observei. E acho que
diante a explorar tudo isso, essa questão do processamento de imagem é bem importante, né? Para essas aplicações que você explanou, é uma infinidade hoje. O que resta a desenvolver dentro disso é o quão isso é efetivo para cada diagnóstico, para cada hipótese diagnóstica. E aí a informação da física, ou seja, da coeficiente de atenuação da matéria, junto à anatomia, né, do tecido, é que vai fazer diferenciar vários protocolos de aquisição. Então, hoje o estudo disso está bem direcionado a personalizar cada protocolo de aquisição para você ter o balanço, qualidade da imagem, dose de radiação no paciente e a informação diagnóstica Fernanda? Fernanda, desculpa, o seu som não tá muito bom aqui, eu não sei se os outros estão conseguindo ouvir muito bem. Deu para ouvir? Melhorou. Se você... Espera só um minutinho. Tá. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Muito explanativo e bem coeso no seu critério, né, de mostrar as aplicações dessa nova tecnologia. Eu faria uma outra observação, é que quando a gente cita os processamentos que são monoenergéticos, que essa tecnologia permite, às vezes a gente cria uma confusão entre qual é a voltagem ideal do equipamento, onde se testa em kV, e qual é a energia que o sistema de processamento você pode selecionar para ele refazer esse processamento. Acho que se eu permite um slide ali, você tem uma observação que a voltagem ideal é em torno de 100, 140 kV, para que no processamento você possa ter energia em keV. Então, eu não tenho voltagem e energia em keV, fica um pouquinho misturado o texto ali, tá? A única observação mais criteriosa em termos de físicos falando. Tá. Não foi quilo, eu acho que eu coloquei kV, é isso? Isso, Tá. Porque aí ali seria a energia máxima do seu feixe. Como você estava citando qual é a quilovoltagem ideal, então a gente não mistura kilovolt com keV, porque são conceitos diferentes na hora que a gente fala. Então é bem difícil entender. Agradeço essa contribuição. Porque nesse sistema de dupla energia, a gente vai ter a consolidação do que é parâmetro físico, do que é parâmetro físico dentro do tecido biológico, quando a gente fala do coeficiente de atenuação, da radiação, desse meio, e é essa diferenciação que permite, com diferentes energias, você caracterizar coisas que são muito parecidas, tá? Entendi. Uhum. Quando a gente vai para esse processamento da dupla energia, você pode criar um feixe de radiação com essa característica que ele diferencia a radiação que ele está usando, mas também usar no processamento de imagem, né, a contribuição de um feixe ponderado, que a gente fala. Então, a dupla energia, um dos processamentos que eles chamam de ponto energético, você vai caracterizar. Eu quero que esse processamento seja feito na faixa de 40 keV, 50 keV. E assim, então você tem dois processos que acontecem. Um é a radiação que você forneceu ao tecido que você quer estudar, um órgão de interesse, uma patologia de interesse. E o segundo processo disso é o processamento da sua imagem, onde você consegue usar informações de energia, quando você trabalhar no energético, né, ou informações do feixe de radiação que interagiu com diferentes tecidos para formar o contraste da sua imagem. Então, um conceito
bem complicadinho porque você remove duas coisas que podem ser utilizadas. Entendi. Obrigada. Obrigado, Fernanda. O som não está muito bom ainda, então acho que a gente pode só apontar algumas pequenas coisas aqui, e aí Obrigada, já Renan. convidamos a Fernanda a novamente participar aí de um novo debate aí de dupla energia, que é um assunto bem atual. O pessoal de casa está com som melhor aqui da sala? Alguém pode mandar no chat? Isso, obrigado. Então, só vou fazer aqui umas observações em relação à apresentação em si, e também a uns insightzinhos aí para vocês. A ideia de tomografia espectral, ela é antiga, né? Então, vem desde a década de 80, não pegou ainda, né? Seja por dificuldades técnicas, seja por custo. Mas é interessante que a gente entenda os princípios, né? Outra coisa bacana que você conseguiu exprimir bem, né, até pelos exemplos que você selecionou aí, é o jargão, né, que a gente também vai ter que se acostumar, né? Então, se os mapas de cor, né, as imagens baseadas em iodo, aquelas outras imagens mistas, etc., para a gente se familiarizar, pelo menos poder ler um texto com tranquilidade, né? Uma primeira situação que eu acho que, principalmente para quem é mais novo, não seja muito óbvio, da onde que parte o valor agregado da dupla energia, né? Da exposição a baixa energia. E aí, se você imaginar que você pode não ter um dual source no seu serviço, mas você tem protocolo de baixa dose, automaticamente você está fazendo uso de baixa energia, né? Isso, se vocês lembrarem aí de reuniões de anos anteriores, às vezes não é intuitivo, você enxerga melhor cálculo renal com baixa energia, né, com baixa dose, você enxerga contraste melhor com baixa dose, né, com o prejuízo de ter ruído. Então, nada mais é do que você se apropriar de uma sequência, né, uma série adicional com baixa dose e processar, como a Fernanda colocou, né? Então, a ideia do pós-processamento também é importante. Outro conceito que a gente sempre insiste aqui, o Giuseppe sempre também gosta muito de enfatizar, são as imagens de subtração, né? Então, você faz as séries contrastadas, depois você subtrai da pré-contraste e obtém, então, nada mais, nada menos do que essas imagens que você coloca com iodo, né? Entretanto, tem o problema da geometria. Se o paciente respira diferente, essa subtração não é perfeita. Então, aqui, nessa imagem sem contraste, né, é como se fosse a subtração com geometria perfeita, porque você está com a mesma aquisição, né, e você só retirou a imagem do contraste, ou do pré-contraste, no caso. As duas coisas são possíveis, né? Retirar o contraste ou o pré-contraste das suas imagens originais, né? Então, o conceito é muito parecido com subtração. Tá? Da parte de via biliar, talvez seja a indicação mais interessante, né, que agrega mais, porque a gente não vê mesmo muitos cálculos de composição mista, né? Então, parece que a literatura é muito favorável a isso. Uma aula que eu preparei recentemente, a gente fala disso, né? Prestar atenção na via biliar com a técnica habitual. Então, você acaba fazendo uso dessa tecnologia. Do artigo, já aqui enfatizando, você selecionou muito bem, descreveu muito bem os casos, né? É um artigo pictórico. Então, nada melhor do que tirar proveito das imagens e dos casos, né? Entretanto, ele foge um pouco da proposta, né? Que era abdômen agudo, de repente ele fala de tumor urotelial. Então, qualquer leitura dessa de artigo abrangente leva a esse tipo de situação, né? Então, a sua preparação está ok, está ótima, mas só para enfatizar que, né, na leitura de quem for ler de novo, prestar atenção que abscesso de próstata, a rigor, não é um abdômen agudo, né? Então, exato. O abscesso incluem dessa forma. Eles falam, por exemplo, da neoplasia por causar obstrução e chegar na emergência como um abdômen agudo, com uma intussuscepção, e aí eles conseguirem fazer o diagnóstico melhor da neoplasia causando essa obstrução. Mas realmente o abscesso de próstata não entraria aí nesse
Força um pouquinho a barra, né? E também a questão de comparar com ressonância magnética, que também, né, para quem tem mais tempo de experiência é interessante, há uma certa competição em relação às modalidades, né? Então, em um certo momento, a gente entendeu que o realce parietal de alça, por exemplo, se dava de forma muito mais conspícua na ressonância, né? Então, você passou a valorizar muito esse tipo de coisa. Depois, com estudos de injeção dinâmica, você começou a conceber melhor a ideia de que podia haver realce da parede gástrica, né, e alguns outros segmentos. Aí o advento de enterotomo, enteroressonância, né, leva a esse tipo de competição. E aqui isso parece que volta a ter aplicabilidade na tomo, né? Com a questão do realce parietal, ou, em contrapartida, a ausência do realce, né? Você vê com mais segurança se há aumento ou ausência do realce. E no abdômen agudo isso é muito relevante, né? Então, basicamente, essas observações que eu tinha. Vocês têm alguma pergunta? Isso, quem estiver aqui na sala com a gente, quem estiver em casa. Uma coisa só que talvez eu tenha esquecido de falar é da dose de radiação, que não necessariamente é maior do que átomo convencional. Ele fala que pode ser até menor do que átomo convencional, que é dividida, né, de baixa energia e de alta energia. Aí a Fernanda acho que poderia depois ter uma conversa e ela me explicar melhor essa parte. Mas realmente eles enfatizam que, às vezes, mas é mais alta energia do que um átomo convencional e não necessariamente. Então, isso é um ponto positivo. Então, Fernanda, você tá... Isso. Só deixa eu pedir, Fernanda, Fernanda, o áudio tá ruim? Deixa eu só te pedir para você falar bem pausado, que aí a gente aproveita melhor aí a sua fala. Tá. Vai me orientar se tiver uma velocidade que dá para escutar. Os equipamentos que possuem hoje características de dual source, eles chegam a operar com 150 kV de tensão e ainda alguns fabricantes conseguem trabalhar com um filtro adicional a essa tecnologia que permite ainda endurecer mais ainda esse espectro de radiação e reduzir parcialmente a dose. Entendi. Então, acho que o conceito é que a dose hoje ela é administrada, né? Porque você teria, no passado, um aumento você não podia mexer no MA, o MA era fixo, né? Então é praticamente como se você tivesse uma dupla exposição, né? Então hoje você consegue administrar essa dose por meio de software, né? E a depender do fabricante. Fernanda, quais são os serviços que você conhece que já dispõem de dual source? Temos Fleury, com uma tecnologia de dual source sem a primeira versão, né, com 2 tubos, e hoje temos 2 outras tecnologias com 2 tubos e mais um filtro adicional, que eles chamam, você pode fazer isso como tubo, num único tubo, mas por um filtro que divide a energia do tubo, né? Então, uma única exposição, parte da radiação, ela está a uma outra energia por conta de um tubo que filtra isso. E em outro equipamento, a gente tem 2 tubos, onde você pode também adicionar filtro que permite trabalhar com uma característica de feixe de radiação bem mais atenuado, que vai trabalhar com informações nesse caso, de redução de artefatos, baixíssima dose, e essas 2 tecnologias trabalham sempre com rotações de tubo muito pequenas, né?
muito baixo. Tá ótimo. Então a gente tem ainda poucos equipamentos à disposição no nosso meio, né? Como a Fernanda colocou, só esse conceito que é básico, né? Tem alguns que tem 2 tubos, né? Que fica mais fácil entender. Eventualmente tem 1 ou 2 detectores, e outros que no mesmo tubo você tem as 2 energias, né? De forma alternada. Isso traz, às vezes, algum prejuízo técnico, né? Seja de velocidade, de extensão do exame, mas é aí que nós só vamos poder lidar com isso na prática. Bom, então, acho que podemos encerrar aqui essa reunião. Agradecer novamente a Fernanda pela participação e já convidando a participar de próximas, né? A gente conseguiu ver esse artigo que é um pouco denso, né? Maria Fernanda fez aqui um bom trabalho de compilação, porque além do jargão da física, é alguma coisa que a gente não exerce muito na prática, né? Então, o que eu gosto de comentar, principalmente para os residentes mais novos, é que a gente não pode ter resistência a ler o que é inovação, né? Porque se quando a gente for ler já está acontecendo, já está tarde, né? Então é bom que a gente vá se habituando para que quando os equipamentos estiverem dupla energia embarcados já, de forma mais barata, isso já esteja no nosso cotidiano. Bom, então, agradecer ao pessoal que está em casa, aos presentes e a Maria Fernanda pela apresentação e novamente a Fernanda Pellegrini aí pelo apoio. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, parabéns aí pela apresentação. Obrigado pelo convite. Tchau, bom dia.